Tudo bem? Sim? Então, vamos lá. Então, beleza. Qualquer coisa, Luana e Marcos me interrompam, tá? Imediatamente, por favor. Então, bom, nós iniciamos o semestre, né, com aquele quadro de fatos jurídicos, para que a gente pudesse chegar lá ao final do quadro falando sobre o que era o negócio jurídico, para falar o que era o ato jurídico. Então, nós vimos, na verdade, que fato é qualquer acontecimento, mas não é esse qualquer acontecimento que faz com que tenha importância no mundo jurídico, né? Um fato, para que ele tenha importância no mundo jurídico, tem que ter a palavrinha sem, que é criar, conservar, extinguir e modificar direitos, né? Então, dessa forma, nós temos um fato jurídico. Esse fato jurídico, ele pode ser dividido em um fato jurídico natural ou um fato jurídico humano. Lembrando que o fato jurídico humano é o voluntário. Então, a gente vê que é qualquer acontecimento que cria, que conserva, que extingue direitos, realizado pelo homem, pela conduta humana, que pode ser uma ação e uma omissão, de forma, então, voluntária. E aí, esse fato jurídico humano, que cria, que conserva, que modifica, que extingue direitos, feita pela conduta humana de forma voluntária, nasce dele o que nós chamamos de atos jurídicos. Ato jurídico em lato sensu. Então, Dani, o que é o ato jurídico? Nada mais é, tá, do que um ato lícito ou ilícito, portanto, realizado pelo homem de forma voluntária, que está criando, conservando, modificando ou extinguindo direitos. Então, um ato jurídico pode ser um ato lícito ou um ato ilícito, contrário ao direito ou em desacordo com o direito. E aí nós vimos que o nosso ato jurídico lícito, ele gera para nós mais duas subespécies, que é o negócio jurídico e que é o ato jurídico em sentido estrito. O negócio jurídico e o ato jurídico em sentido estrito, eles têm como semelhança porque eles decorrem de um ato jurídico em sentido lato, feito de forma lícita, através do comportamento humano, criando, conservando, modificando ou extinguindo direitos. E a diferença é que esse negócio jurídico, quando ele decorre das partes, decorre por vontade das partes. Já o ato jurídico em sentido estrito, ele acontece através de uma conduta humana que também está criando, conservando, extinguindo, modificando direitos, mas em decorrência da vontade da lei. Então, eu disse a vocês que, para que vocês possam gravar, que, como regra geral, os atos de registro, atos registrários, eles são exemplos de atos jurídicos em sentido estrito, porque decorrem da lei. E o negócio jurídico, exemplo, um testamento, um casamento, um contrato de compra e venda, um contrato de doação, decorre da conduta humana, mas por vontade das partes. Precisa de ter a manifestação de vontade das partes. E aí a gente fecha o fato jurídico humano. Mas nós temos o fato jurídico natural, que é o involuntário, que pode ser previsível, ordinário, ou imprevisível, extraordinário. Aí, como pegadinha de prova, eu disse para vocês que vocês não podem esquecer. Sempre a morte e sempre o nascimento são tidos, então, como um fato jurídico, natural, ordinário, previsível. Porque a gente sabe que não há nada que se faça, nós sabemos que a gente nasce e nós sabemos que a gente falece, que a gente morre. Dani, mais uma vez, mas mesmo se a pessoa falece em decorrência de um assassinato, sim, porque o assassinato é a causa morte. Nós não estamos verificando a causa da morte. Se a causa da morte foi natural ou se a causa da morte não foi natural.
Nós estamos verificando o evento morte. E o evento morte, para a lei, ele é um fato jurídico, natural, ordinário, previsível. Porque a única coisa que nós sabemos na vida é que nós viemos e uma hora nós vamos embora. Agora, qual vai ser a causa-morte? Isso nós sabemos, tá? Bom, então, com isso eu respondi a questão de número 1, respondi a questão de número 2, respondi a questão de número 3. E aí, a gente viu que os negócios jurídicos, eles se classificam de várias maneiras. Nós temos o negócio jurídico unilateral, apenas uma manifestação de vontade, o negócio jurídico bilateral, 2 manifestações de vontade. Nós temos o negócio jurídico plurilateral, mais de 2 manifestações de vontade. Exemplo, então, quando nós estamos diante de um contrato de seguro, quando nós estamos diante de uma... Gente, fugiu agora da minha cabeça. Luana, Marcos, me relembra. Eu lembro que eu dei até o exemplo em sala de aula, consórcio. Um contrato de consórcio é um negócio jurídico plurilateral. Nós vimos que nós temos um negócio jurídico formal, solene, que tem que ser feito de acordo com a solenidade legal. Em contrapartida, nós vimos que a gente tem um negócio jurídico informal, insolene, não solene, que é a forma livre, que, de acordo com o artigo 107 do Código Civil, o negócio jurídico, como regra geral, ele não tem forma solene. A forma dele é livre. Nós só teremos a forma solene quando o próprio Código nos fazer essa remissão. Então, por exemplo, eu sei que o testamento é um negócio jurídico solene, porque na disposição do testamento, o próprio legislador disse qual vai ser a formalidade, qual vai ser a solenidade para que a gente possa fazer um testamento público, ou cerrado, ou privado, né? O casamento também, a partir do artigo 1511 do Código Civil, a lei nos fala que o casamento tem que ser feito através de um processo de habilitação, feito no registro civil das pessoas naturais, através de editais que serão publicados. Veja a solenidade. Ao contrário, nós sabemos que a união estável, o legislador nada colocou para que que houvesse uma solenidade, para que houvesse a validade da união estável. Então, a união estável, por exemplo, é um negócio jurídico informal. Nós sabemos que nós temos o negócio jurídico causa-morte inter vivos. Então, a doação é um negócio jurídico inter vivos. O testamento é um negócio jurídico causa-morte, ou seja, só vai produzir efeito após a morte. E assim por diante. Nós vemos que nós temos o negócio jurídico gratuito e os negócios jurídicos onerosos. Não pensar em quantia, não pensar em remuneração, mas os negócios jurídicos onerosos são aqueles em que eu tenho uma prestação e uma contraprestação. E os negócios jurídicos gratuitos, não há que se falar em uma contraprestação. Então, uma doação, eu fazendo uma doação de uma caneta para a Luana, só há prestação, mas não há uma contraprestação em relação a ela para comigo. Eu realizei um contrato de empréstimo para com o Marcos. Tem uma prestação e uma contraprestação, porque o empréstimo ele depois tem que me devolver. Então, o contrato de empréstimo é um contrato oneroso? É. E aí o aluno cai, porque ele fala, não, mas o contrato de empréstimo, se é emprestar, não tem dinheiro. Então, se não tem dinheiro, ele não é oneroso. Então, a gente não pode ter essa percepção de que onerosidade aqui trata-se de questão financeira. Não. Mas onerosidade aqui e gratuidade trata-se de prestação e contraprestação. Se há somente prestação de serviço, prestação de algo que se tem que ser feito, gratuito. Se há uma prestação e uma contraprestação, aí nós estamos diante de um negócio jurídico oneroso, tá? Questão de número 5. O que se requer para o negócio jurídico ser considerado válido? Então, nós vimos que nós temos os requisitos de eficácia, os requisitos de validade e os requisitos de existência. Os requisitos de existência não se encontram no Código Civil. Os requisitos de validade encontram-se no Código Civil no artigo 104.
104 do Código Civil. Os requisitos de existência, bem como os requisitos de validade, eles são requisitos essenciais. São requisitos obrigatórios, que têm que constar, então, em um negócio jurídico. Se não consta, ele não vai existir, ou ele pode constar os requisitos de existência, mas não ter o de validade. Então, ele pode existir e não ser válido, tá? Então, para que exista e seja válido, tem que estar de acordo tanto os requisitos de existência quanto os requisitos de validade. Os requisitos de validade, então, portanto, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável e forma prescrita ou não proibida em lei. Então, esses são os requisitos de validade. E aí vocês já estudaram lá na frente que se o negócio jurídico faltar um desses requisitos de validade, o vício é tão grave naquele negócio jurídico que ele vai ser inválido e ele vai ser invalidado através de uma declaração de nulidade, porque esse negócio jurídico vai ser nulo. Somente quando eu estou diante do agente capaz, e se for incapaz, é que eu tenho que observar. Se ele é absolutamente incapaz, ato nulo. Mas se ele é um relativamente incapaz, de acordo com o artigo 171 e 178 do Código Civil, aí não vai ser nulidade absoluta, mas vai ser um ato anulável no prazo decadencial de 4 anos a contar da cessação da incapacidade, tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, perceba, os requisitos de validade encontram-se no artigo 104. Se não houver, ele vai ser inválido, vai ser declarado nulo e a ação poderá ser proposta a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Porque vocês viram que uma nulidade absoluta, ela é imprescritível. Nós vimos isso, tá? Bom, aí, quais são os requisitos de existência? Eu preciso ter apenas um agente, eu preciso apenas ter um objeto, eu preciso apenas ter uma forma e a manifestação de vontade. Para que um negócio jurídico exista, basta agente. Pouco me importa se ele é incapaz ou não. Basta um objeto. Pouco me importa se é lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável. E pouco me importa se a forma eu verifiquei se ela está de acordo com a lei ou não. Porque vai existir. Mas para ter validade, o agente tem que ser capaz. Objeto lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável, forma prescrita ou não proibida em lei. Tá? Então, vamos lá. O que se requer para o negócio jurídico ser considerado válido? Acabei de falar. Questão de número 6. Vigora a liberdade das formas do negócio jurídico? Já respondi. Vigora a liberdade, sim, de acordo com o artigo 107 do Código Civil. Nós só teremos a forma solene quando o próprio legislador, de forma expressa, determinar. E aí ele determina, por exemplo, no próprio artigo 108. Né? Então, a questão número 7. A escritura pública é essencial à validade do negócio jurídico? Então, artigo 108, do Código Civil. A escritura pública, ela sempre será essencial como validade para o negócio jurídico se for superior 30 vezes o maior salário vigente do país. Então, veja, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia dos direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente do país. Somente nessa possibilidade. Se não, se a escritura pública em relação àquele imóvel for menor que 30 vezes o salário mínimo, forma livre. Então, artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente o quê? Exigir. Tá? Então, em regra geral, como eu havia dito, é a informalidade. Nós só teremos a formalidade, a solenidade do negócio jurídico quando a própria lei, de forma expressa, definir. Como exemplo, foi o caso do artigo 108, respondendo à questão de número 7. Questão de número 8. Como se faz a interpretação da validade do negócio jurídico? Então, nós vimos
que a interpretação do negócio jurídico, ela deve ser feita não a interpretação na forma declarada, mas tem que ter validade e tem que valer a vontade o quê? Real, tá? Então, artigo 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada, à vontade real, do que ao sentido literal da vontade, do que a linguagem declarada. Então, lembre daquele caso que eu sempre contei para vocês. O José, que tinha faxineira, que queria deixar toda a sua fortuna para a filha única de sua faxineira, chamada Manuela. Quando abriu o testamento e foi verificar, né, e foi procurar a faxineira, não era Manuela, mas Gabriela. Então, veja, qual era a vontade do testador? Pouco me importa se era Manuela ou Gabriela, a vontade dele era deixar toda a sua fortuna para a única filha da sua faxineira. Então, o que vale a interpretação do negócio jurídico de acordo com o artigo 112 do Código Civil, tá? Não é a vontade declarada, escrita, mas é a vontade real. É dessa forma que nós precisamos interpretar o negócio jurídico, tá? Turma, é admissível o contrato consigo mesmo? Não. Em regra geral, a lei não admite o contrato consigo mesmo. É vedado, tá? Bom, o que é condição suspensiva? Então, bom, aí agora a gente adentra nos requisitos de eficácia. Então, a gente tem os requisitos de existência, os requisitos de validade e os requisitos de eficácia. Lembrando que aí a gente faz a escala pontiniana, tá? Os requisitos de eficácia não são elementos obrigatórios, não são elementos essenciais, eles são elementos acidentais. Nem todo negócio jurídico vai conter os requisitos de eficácia. Mas, se porventura alguém utilizar desse elemento acidental em algum negócio jurídico para produzir efeitos, aí tem que ser realizado. Não são obrigatórios constar, mas se coloca esse elemento acidental, para que haja efeitos, eles têm que ser realizados. Então, nós vimos que nós temos a condição. A condição remete a um evento futuro incerto, que se difere do termo. O termo se remete a um evento futuro e certo, tá? E aí, dentro da condição, nós temos a condição suspensiva e nós temos a condição resolutiva. Tanto a condição suspensiva quanto a condição resolutiva remete-se a eventos futuros incertos. Agora, qual é a diferença? É que na condição suspensiva, enquanto a condição não acontece, tá? O direito não será exercido. Então, eu deixo para a Luana a minha biblioteca se ela fizer o curso de direito. Então, perceba, não vou eu que vou deixar para você não, né, Luana? Porque senão eu vou ter que falecer. José deixou para a Luana, tá? A sua biblioteca se ela fizer o curso de direito. Então, evento futuro incerto. Então, veja que após a morte de José, enquanto não realizada a condição que suspende a aquisição do direito, a Luana, então, não vai receber esse direito. Então, a Luana, ela fez odontologia, ela vai fazer medicina, ela vai fazer história, ela vai fazer geografia, ela não recebe. É uma condição que está suspendendo. Então, enquanto ela não realiza a condição, ela não adquire o direito. Diferentemente da condição resolutiva. A condição resolutiva, tá? Enquanto não realizada a condição resolutiva, adquire-se o direito. Então, José deixa para Luana toda a sua biblioteca, desde que ela não se case com Pedro. Então, Luana, inteligentíssima, que já fez a matéria de negócio jurídico, completamente apaixonada pelo Pedro, ela vai ficar namorando o Pedro a vida inteira. Ou ela vai viver em união estável com Pedro, porque ele disse que era para ela não casar. Então, veja, enquanto ela não casar, evento futuro incerto, tá? Enquanto então, ela não realiza a condição, ela não está realizando,
ela adquire o direito. Então, é inverso. A interpretação da condição resolutiva, ela é inversa da interpretação da condição suspensiva. Então, eu vou aproveitar e fazer a leitura, tá? Então, olha, artigo 125. Subordina-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva enquanto esta não se verificar. Enquanto esta não se verifica, a condição, não se terá adquirido o direito. Artigo 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se verificar, enquanto a Luana não se casa com Pedro, vigorará o negócio jurídico. Ou seja, ela vai estar recebendo os aluguéis lá que ele deixou para a Luana. Assim que ela casar, ela perde o direito a esses aluguéis, tá? Então, lembram-se também que quando a gente fala em condição resolutiva, tá? Nós estamos diante de uma obrigação de não fazer. É o que diferencia do encargo. O encargo que é o munus, o encargo que é o peso, tá? O encargo, ele traz uma obrigação de fazer. Então, o artigo 136, o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico. Então, essa é a diferença. Dani, como que eu faço a diferença? Então, eu acho que é muito fácil a diferença do negócio da condição suspensiva para resolutiva. Porque na condição suspensiva, artigo 125, enquanto não realizo a condição, não há direito. Na condição resolutiva, enquanto eu não realizo a condição, há o direito. E é uma obrigação de não fazer. O encargo, ele não suspende o exercício do direito e nem própria aquisição do direito, porque eu estou diante de uma obrigação de fazer. Já o termo, ele encontra-se no artigo 131 do Código Civil, que eu tenho o dia do início e o dia do final. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito, tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, eu acredito que eu respondi a questão de número 10, a questão de número 11, 12, 13, 14. E aí a 15. Como se computa os prazos no negócio jurídico? Está lá no artigo 132. Conta-se, né? Se o dia do vencimento cair no feriado, vai prorrogar para o primeiro dia útil. Sempre lembrar que meado é o 15º dia útil, pouco me importando se o mês tem 28, 29, 30 ou 31 dias. Exclui o dia do começo e inclui o dia do final. Está lá, então, no artigo 132 do Código Civil. Questão de número 16, como se faz a interpretação do negócio jurídico? Eu copiei ela aí de novo, não sei porquê, mas eu já respondi. Pessoal, alguma dúvida até aí? Eu fui falando, porque era a mesma questão de raciocínio, a mesma questão. Alguma dúvida que vocês tenham até aí, aonde eu falei para vocês? Ou eu posso seguir? Posso seguir? Tudo bem? Deixa eu só ver uma questão. Tá tranquilo, Dani. Tudo bem? Tudo bem, Marcos? Tudo tranquilo, Dani. Então, beleza. Então, aqui, ó. Então, a gente vai agora para a questão de número 17. Defina a representação. A representação está lá no artigo 115. Os poderes de representação conferem-se por lei ao interessado, né? Por lei ou pelo interessado. Então, a representação ela pode ser de forma legal ou a representação ela pode acontecer de forma convencional. Pode haver subestabelecimento na representação legal? Pode. Nós sabemos que pode. Então, é só vocês lembrarem do advogado. Eu contrato a Luana como minha advogada. No dia, a Luana não pode comparecer na audiência. Ela subestabelece para o Marcos, que é seu colega de escritório, para que ele possa comparecer. Então, nós sabemos que pode haver subestabelecimento, sim. Tá? Então, artigo 116. A manifestação de vontade pelo representante se faz nos limites dos seus poderes e produz efeito em relação ao representado. Então, é só esse detalhe que eu gostaria que vocês lembrassem. Que quando há o subestabelecimento, tá? Aquele que recebe o estabelecimento, aquele que lhe otorga o subestabelecimento, ele ainda continua respondendo
pelos seus atos perante aquela pessoa o qual o contratou, tá? Então, isso é muito importante, tá bem? Lembrando, eu não sei se tem aí uma pergunta, a questão do contrato consigo mesmo. Ah, eu falei aqui em cima, né? Então, o contrato consigo mesmo está no artigo 117, que ele não é possível, que é anulável, né? Nós não podemos contratar conosco mesmo, consigo mesmo, salvo quando a própria outra parte permitir. Então, lembre-se disso também, que isso é importante saber. Bom, aí a questão de número 20, nós vamos lá para os vícios. E os vícios, então, e os defeitos do negócio jurídico, eles iniciam lá no artigo 138, quando nós estamos diante do erro. Então, quais são os vícios de consentimento? Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, tá? Então, o erro do artigo 138 a 144, o dolo do 145 ao 150, coação do 151 ao 155, estado de perigo 156 e lesão 157. Vícios sociais, quais são eles? Os vícios sociais, nós temos a fraude contra credores, que está no 158, e a simulação que está no 167. Eu sempre confundo 165 ou 167. Simulação no 167. O que faz um vício de consentimento diferenciado do vício social? Tá? O vício de consentimento, lembra, eu tenho a vontade real e a vontade declarada. A vontade declarada, ela vai ser diferente da vontade real. Mas a vontade declarada, ela foi diferente da vontade real, não por má fé, foi porque algo deu errado, mas não era por má fé, diferente do vício social. O vício social, a vontade declarada é diferente da vontade real. Mas a pessoa que está fazendo a vontade declarada, ela declarou de forma diferente da real, de má fé, para causar prejuízos em outras pessoas. Então, isso é que diferencia o vício de consentimento para o vício social. Tá? Explique o erro. Então, o erro nós sabemos que está no artigo 138 a 144 do Código Civil. Nós sabemos que existem várias espécies de erro, mas o erro que é capaz de anular o negócio jurídico, e aí lembrando que todos os vícios de consentimento são anuláveis no prazo de 4 anos, de acordo com o artigo 171 e 178 do Código Civil. Mas nós sabemos que o erro que anula é o erro determinante, é o erro substancial, é o erro excusável, tá? Nós sabemos que nós temos o erro acidental, que como exemplo do erro acidental, nós temos o erro de cálculo e o erro de indicação. Eles não anulam, tá? O erro acidental, ele não traz consequências jurídicas nenhuma para a gente. Nenhuma. Nem mesmo perdas e danos. Então, o erro que anula é o erro substancial. Questão de número 23. Será nulo o negócio jurídico quando emana de erro substancial? Falso. Será anulável. É anulável. O único vício, seja de consentimento ou dentro do vício social, que gera o ato nulo é a simulação. Tá? Então, todos os vícios de consentimento, bem como o vício fraude contra credores, que é um vício social, gera anulabilidade prazo decadencial de 4 anos. Somente a simulação, que de acordo com o artigo 167, gera o ato nulo. Tá? Então, a 23 aí era para enganar. Artigo 24. Qual a diferença entre o erro substancial e o erro acidental? Já acabei de falar. O erro substancial é o erro determinante, é o erro excusável, que é anulável. Então, olha lá, artigo 138. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face às circunstâncias. Tá? E o erro acidental, ele nada gera para o nosso mundo jurídico. Defina dolo. Então, dolo encontra-se lá no artigo 145 do Código Civil. São os negócios jurídicos anuláveis
por dolo, quando este for sua causa. Então, o dolo também é o dolo determinante, é o dolo excusável, é o dolo substancial que encontra-se lá no artigo 145 do Código Civil, que anula. É aquela pergunta que eu sempre digo para os senhores: se eu soubesse que era assim, eu faria? Não. Então, é determinante. Então, anula. Diferencia-se, tá, do dolo acidental. Porque o dolo acidental não é o dolo determinante, mas aqui ele gera perdas e danos. Então, vocês vão sempre se lembrar daquele exemplo que a Marina foi comprar um automóvel. Quando ela foi comprar o automóvel, para ela, pouco importava se ele era bicombustível ou não, porque ela queria da marca X, do modelo tal e do valor X. E a vendedora simplesmente, para incrementar e fazer com que ela levasse, contou que era bicombustível. Quando ela foi, tá? Então, passado algum tempo, colocar combustível naquele carro, aproveitando que o valor do álcool estava mais barato, colocou o álcool. Então, veja, é um dolo substancial determinado? Não era. Porque para ela, tanto faz como tanto fez que era bicombustível. É um dolo acidental. E que vai inserir, então, somente o quê? Em perdas e danos. A concessionária, então, vai reparar lá o dano. Agora, vamos supor que ela queria do modelo tal, da marca tal, da cor tal, do ano tal, do preço tal, e que fosse bicombustível. E aí a funcionária da loja, da concessionária, utilizou-se da artimanha, tá? Malícia para que pudesse enganá-la. E ela comprou porque era. Então, aí eu estaria diante do dolo substancial. Então, veja, o erro substancial anula, o dolo substancial anula, tá? Mas o erro acidental, nada acontece. Já o dolo acidental converte-se em perdas e danos, tá bem? Questão de 26. Os negócios jurídicos são nulos por dolo? Falso. São anulados. 171 e 178. Questão de número 27, eu explico o dolo acidental, falei. Questão de 28. Se ambas as partes procedem com dolo, ambas poderão alegar para alugar o negócio jurídico? Então, nós vimos que isso aí é uma espécie de dolo. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegar para anular o negócio jurídico ou reclamar a indenização. Artigo 150 do Código Civil, né? É como se um dolo anulasse o outro dolo, porque ambas as partes estão agindo de má fé, tá? A coação, ela encontra-se, então, no artigo 151 do Código Civil. A coação é quando há uma pressão, né, uma ameaça psicológica. Aí nós vimos que a coação pode ser física ou a coação psicológica. O que anula o negócio jurídico, tá, é a coação psicológica. Artigo 151. A coação para viciar a declaração da vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável, tanto à sua pessoa, à sua família, aos seus bens. E lembrando que o parágrafo 1º fala que pode a coação dirigir a pessoa que não seja da família, tá, do paciente. E aí vai ficar a critério subjetivo do juiz em verificar. Então, a coação aqui é a coação moral, é a coação psicológica, tá? Porque a coação física no direito civil, o ato jurídico vai ser inexistente, tá bem? Questão de número 30. Considera-se coação a ameaça do exercício normal de um direito ou simples temor referencial? Não, não. Nós vimos que o exercício normal de um direito e o simples temor reverencial não gera coação. Artigo 153 do Código Civil. Não se dera coação a ameaça do exercício normal de um direito e nem o simples temor reverencial. Né? Então, eu cobrar uma dívida vencida do Marcos, eu não estou realizando uma coação, porque eu estou no meu exercício de um direito. Né? O temor reverencial, eu ter que obedecer às ordens da Dani Dinali, e quando ela manda eu realizar as coisas que ela me cobra, não é uma coação, porque existe uma ordem vertical e hierárquica que eu devo obediência
e cumprir as diligências que lhe são mandadas. Então, esse artigo 153, ele é danado para cair em prova de OAB, tá? Então, vocês tomem cuidado com ele. Questão de número 31. Diferencia estado de perigo de lesão. Então, o estado de perigo está no 156, a lesão está no 157. Eu peço para vocês tomarem muito cuidado, porque a expressão premida necessidade ou necessidade urgente encontra-se tanto no estado de perigo quanto também na lesão. Então, vocês não podem ir para uma prova simplesmente por causa dessa nomenclatura. Mas o que diferencia, então, portanto, o estado de perigo de lesão é o dolo de aproveitamento. E o dolo de aproveitamento ele está presente no estado de perigo e não na lesão. Então, olha lá, configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte. Aí está o dolo de aproveitamento. Assume obrigação excessivamente onerosa. Tá? Então, aí nós temos o estado de perigo, que se diferencia da lesão. Ocorre a lesão 157, quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Tá? Então, o dolo de perigo, que diferencia o estado de perigo da lesão. E o dolo de perigo se faz presente, então, no estado de perigo, artigo 156 do Código Civil. Questão de número 32, defina fraude contra credores. Então, a fraude contra credores, ela está lá no artigo 160, cadê ela aqui, gente? 160. Gente, fugiu. 168? Não, 164, presume-se anulado os negócios, credor quirografário, a ação será igualmente contraído oneroso devedor insolvente. 158, perdão, 156, estado de perigo, 157, lesão, 158. O 168 que é a simulação. Então, olha lá, questão de número 32, defina fraude contra credores. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzida a insolvência, ainda quando ignores, poderão ser anulados pelos credores quirografários como os lesivos do seu direito. Então, fraude contra credores é quando eu tenho o devedor que está se relacionando com credor. Qualquer credor, não. Não, somente credor quirografário. O que são credores quirografários? São credores de títulos de crédito. Cheque, nota promissória, debêntures, duplicatas, por exemplo. Então, quando o devedor ele está insolvente ou na iminência de estar na insolvência, o que é isso? Ele tem um ativo maior do que o passivo. O seu débito é maior do que o seu crédito. Ele vai fraudar o credor quirografário, ou seja, ele vai realizar determinado ato para não realizar o pagamento daquele credor. Quais são os atos que ele pode fazer? Ele pode pegar seus bens e transmitir de forma gratuita para outrem. Ele pode pegar seus bens e transmitir de forma o quê? Onerosa. Ele pode fazer remissão da dívida, que é o perdão. Então, alguém tinha que pagar a dívida ao devedor, ele perdoa para não ter que receber, para não pagar aquele credor quirografário. Tá certo? Ele faz pagamento de dívida ainda não vencida. Então, a pessoa não tem a dívida ainda que não está por vencer. Eu devo o Marcos ainda, mas a minha dívida já se venceu com a Luana. Para eu não quitar a Luana, eu estou em insolvência, a Luana é uma credora quirografária, eu pago o Marcos primeiro. Então, é um ato, tá, de fraudar. Então, veja, transmissão gratuita, transmissão onerosa, remissão da dívida, pagamento de dívida ainda não vencida e dar o bem como garantia de dívida, uma hipoteca, um penhor, tá? Isso são as espécies, são as modalidades de atos que ensejam uma fraude contra credores se o devedor realizar esses tipos de atos contra o credor quirografário. E aí a gente lembra que, apesar de ele ser um vício social,
será anulável no prazo de 4 anos decadencial, tá? E aí a ação aqui, ela não vai ter o nome de ação anulatória, ela tem um nome especial, que é de ação pauliana ou ação revocatória, tá bem? Bom, quais as hipóteses legais em que o negócio jurídico será nulo? Artigo 33, perdão, pessoal, questão de número 33. Então, nos vícios e defeitos do negócio jurídico, a única hipótese que eu vou ter do meu negócio jurídico ser nulo é o artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na sua substância. Então, o único negócio jurídico que leva à simulação, que leva à nulidade, é a simulação. Lembrando que eu posso ter uma simulação absoluta e uma simulação relativa. A simulação absoluta é a simulação aparente, de fachada, fake news. O ato é mentiroso. Não existiu ato nenhum. Finge que fez o ato para encobrir algo. Então, lembre-se, tá? A Luana, que nunca foi minha estagiária, eu emito uma declaração dizendo que a Luana foi minha estagiária para que ela possa comprovar horas complementares de estágio para a coordenadora da DINAD. Veja aí, é uma simulação absoluta, que vai ser nulo esse ato que a Dani Dinali vir a descobrir. Por quê? Porque hora nenhuma existiu, hora nenhuma Luana foi minha estagiária. Nós realizamos uma declaração de fachada, aparente, fake news, para encobrir um ato que, na verdade, nunca existiu. E aí nós temos a simulação relativa, que são 2 atos. Aí eu tenho o ato aparente, mas o ato que acontece, que é a dissimulação. Então, a minha simulação relativa, eu tenho a simulação absoluta mais a dissimulação. E aí vocês sempre vão lembrar da questão da venda de um bem do ascendente para o descendente. O pai queria fazer uma venda para o seu doar para o seu filho mais velho. Ele precisa que nessa doação os outros filhos coadunam, tá? E os outros filhos B e C não coadunaram. Então, o que o pai faz? Combina com o filho mais velho e eles realizam um contrato de compra e venda. Mas, na verdade, não houve um contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda é simplesmente um contrato aparente, fake news, de fachada, para ocultar o verdadeiro ato que foi o quê? A doação. Então, eu tenho uma simulação absoluta, uma simulação aparente, de fachada, fake news, mais um ato que dissimulou aquela situação, tá? Então, eu tenho a simulação absoluta e eu tenho a simulação relativa, que são espécies, então, de simulação que encontra-se no caput do artigo 167. Tudo bem, gente? Até aí? Eu estou indo rápido, mas é algo que a gente estudou tão perto, tão próximo assim, que eu acredito que esteja tranquilo, mas eu peço aos senhores que a qualquer momento possa interromper quando houver dúvidas. Questão de número 35, defina nulidade. Então, a nulidade, ela vai acontecer quando nós estivermos diante das ocorrências de negócios jurídicos que possuem determinados defeitos. Se esses defeitos forem mais graves, nós vamos estar diante da nulidade absoluta. Se esses defeitos forem menos graves ou mais leves, nós vamos estar diante do que nós chamamos de nulidade relativa. A nulidade absoluta gera o ato nulo. A nulidade relativa gera o ato anulável. A nulidade absoluta, nós vamos interpor, ajuizar a ação declaratória de nulidade. Se há a nulidade relativa, nós vamos ajuizar a ação anulatória. Essa ação anulatória possui prazo decadencial, que por regra são de 4 anos, e quando a lei é omissa de 2 anos. Já a nulidade absoluta
não requer prazo diante do defeito tão grave. Então, nós estaremos diante de prazos imprescritíveis. Então, a ação declaratória de nulidade, ela é imprescritível, que pode ser ajuizada em qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Na nulidade absoluta, o próprio juiz de ofício pode reconhecê-la, bem como o MP. Na nulidade relativa, o juiz de ofício não pode arguir, tem que ser somente arguída pelas próprias partes. Número 37. Além dos casos expressos em lei, quando o negócio jurídico será anulado? É repeteco, né? Quando que o negócio jurídico será anulado? Sempre quando for expressa ou quando eu estou diante dos vícios de consentimento. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, e quando eu estiver diante do vício social, fraude contra credores. 38. Qual é o prazo decadencial para alegar os vícios de consentimento? Artigo 171 e 178. Vou ler para vocês. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico, por incapacidade relativa do agente, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Artigo 178. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico contado. No da coação, do dia em que ela cessar. Erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, lesão, do dia em que realizou. Dos incapazes, do dia que cessar a incapacidade. Aproveitando o artigo 179, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável sem estabelecer o prazo para pleitear-se anulação, será este de 2 anos a contar da data da conclusão. Então, eu chamo atenção. O prazo de 4 anos, salvo a coação e salvo a incapacidade relativa, são 4 anos a contar da realização da coação, da cessação da coação e da incapacidade relativa, da cessação da incapacidade. Se não vai ser esse prazo de 4 anos, de acordo com o 179, vão ser 2 anos. Mas aí os 2 anos, meus lindos, vão ser a contar da conclusão do ato. Tomem cuidado com isso, porque isso é pegadinha de prova. Tá? Pode falar que os 2 anos é a contar da realização. Não, os 2 anos é a contar da conclusão. Tá bem? Questão de número 39. Defina ato ilícito. O ato ilícito, então, ele decorre do ato jurídico em sentido lato. Ato ilícito, ele está lá, então, no nosso artigo, quando ele prevê aquele que por ação ou omissão, de forma voluntária, negligente, imprudente, contrariar o direito, ainda que de forma exclusivamente moral, comete ato ilícito. Aquele que comete ato ilícito tem que o quê? Indenizar. Então, artigo 186 do Código Civil, mais o 927. Tá? Defina abuso de direito. O abuso do direito, ele está no artigo 187 do Código Civil. O abuso do direito é aquele que ele realiza o ato, a princípio, ele nasce lícito, mas ele se torna ilícito para alguns doutrinadores à medida de que se excede de forma manifesta para os bons costumes, etc. Então, olha lá, o artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede de forma manifesta os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque o artigo 187, ele é enfático em dizer que o abuso de direito é um ato ilícito, tá? Mas vocês vão encontrar na doutrina dizendo que ele nasce lícito. E só se ele excede de forma manifesta é que ele se torna ilícito. Qual que é o exemplo que eu dou para vocês? Em uma rodovia, pelo Código de Trânsito, a gente sabe que a gente tem um limite máximo, tá? Mas que o limite mínimo para que a gente possa estar andando naquela rodovia é a metade do limite máximo. Então, se fala que o meu limite máximo é de 80 km por hora,
o meu limite mínimo é de 40. Então, pensa num carro de motor 1000 ou num carro antigo que esteja andando em uma rodovia completamente movimentada a 20 km por hora. Ele não podia, porque ele só pode andar no limite da metade do máximo. Tá? Então, para alguns doutrinadores, se ele está andando lá na direita, na faixa da direita, sem causar nenhum problema, nada vai acontecer. Mas a partir do momento que ele está andando lá na faixa de esquerda, não deixa ninguém realizar, sei lá, uma questão de ultrapassagem, e ele vem ocasionar um acidente, tá? Então perceba que ele não estava em excesso de velocidade, mas é abuso de direito, perda de danos. Tá? Então, eu só quero dizer para vocês, porque nós estudamos o fato jurídico humano, que dá um meu ato jurídico em sentido lato, que me advém um ato lícito, negócio jurídico é ato jurídico em sentido estrito, e me advém um ato ilícito. Então, eu perguntei o que é ato ilícito e abuso do direito, só porque nós estudamos naquele quadro todo o ato ilícito. E esse ato ilícito vocês vão aprender mais tarde quando vocês tiverem a disciplina de responsabilidade civil, tá? Bom, aí a gente vai para prescrição e decadência. Então, questão de 41, diferencie prescrição e decadência. Então, a prescrição é a perda da própria pretensão. A decadência é a perda do direito. Então, lembrando, todas as vezes que eu vou provocar o Poder Judiciário, eu provoco o Poder Judiciário através da ação. O que é a ação? Ação é o direito subjetivo que a parte tem de provocar o Poder Judiciário. Mas ela só vai provocar o Poder Judiciário porque o seu direito subjetivo ele foi o quê? Lesado. Então, veja, eu tenho uma dívida para com a Luana. A dívida se venceu em 1º de abril. Então, a partir dessa lesão do direito subjetivo da Luana, ela tem a faculdade de acionar ou não a ação de cobrança na justiça. Mas para que ela possa fazer isso, tá? Ela tem um tempo cabível em lei para que ela possa fazer. Porque se ela não fizer isso em lei, vai prescrever. E aí a gente viu que nós temos lá no artigo 206 do Código Civil os prazos prescricionais. Nós temos o prazo de 1 ano, de 2, de 3, de 4 e de 5. E que se todas as ações que nós formos ajuizar não estiver contidas nesses prazos, de 1 ou de 2, ou de 3, ou de 4, ou de 5, a gente sabe, tá? Que o prazo, então, ele será o prazo de 10 anos. Então, o prazo legal da prescrição, quando o legislador for omisso, nós estaremos diante do prazo de 10 anos, se aquela ação não se encontra dentro do prazo de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, estipulada no artigo 206 do Código Civil. Então, artigo 189, violado o direito, nasce para o titular a pretensão. Então, veja, a qual se extingue. Então, veja, ferido o direito, nasce para o titular. Então, ferido o seu direito subjetivo, lesado o seu direito subjetivo, nasce para o titular a pretensão, a que se extingue, se não realizada nos prazos do artigo 205 e 206. Então, prescrição é a perda da pretensão. Já a decadência, artigo 207, salvo disposição legal em contrária, não se aplica a decadência às normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Então, o Código Civil, na verdade, ele nem trouxe a conceituação de decadência. A conceituação de decadência foi feita pelos os doutrinadores. Então, a decadência é a perda do próprio direito. Não adianta eu ter pretensão. Então, veja lá, olha o exemplo. A Luana teve seu direito subjetivo lesionado, ela tinha os 5 anos para cobrar, ajuizar a ação de cobrança, ela não fez isso. Já tem 6 anos. Ela tem até a pretensão de receber o seu crédito. Mas o que vai adiantar? Decaiu o seu direito, ela não tem nem mesmo direito mais de provocar o Poder Judiciário.
Então, decadência é a perda do direito. Pretensão, tá? A perda. Prescrição, a perda. Pode haver renúncia da prescrição? Pode haver renúncia da prescrição, sim. Nós vimos, desde que já tenha acontecido. Então, veja, já se passaram, então, 6 anos. Prescreveu o direito da Luana. A Luana não me cobrou, tá? Então, eu, como devedora, eu tive essa benesse, eu tive essa alegria. Opa, prescreveu, passaram-se 6 anos. Eu não tenho mais obrigatoriedade de pagar a Luana. Só que eu, enquanto devedora, renuncio a essa prescrição. Eu renuncio a essa prescrição e algo que eu não tinha obrigatoriedade mais de fazer, eu fui lá e fiz. Eu vou lá e pago a Luana. Então, artigo 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis. Luana, Marcos, olha que interessante. A renúncia da prescrição poderá ser feita sem prejuízo de terceiro. Por quê? Porque se já se passaram um prazo de 6 anos da Luana, eu estou devendo Marcos, tenho uma dívida vencida com o Marcos, e eu deixo de pagar o Marcos para que eu possa pagar algo para a Luana que já até prescreveu, isso é fraude o quê? Contra credores. Isso é fraude contra credores. Então, por isso o artigo 91 ele é esplêndido em falar sem prejuízo de terceiro. Tá? Pode haver renúncia na decadência? Aí nós vimos que nós temos 2 espécies de renúncia, nós temos 2 espécies de decadência. A decadência legal e a decadência convencional. A prescrição é só legal, só aquela trazida pelo legislador. Já a decadência pode ser tratada de forma legal e de forma convencionada, amigável pelas partes. Aí o artigo 209 coloca assim: é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Então, é nula, é defeito grave, falou que é nulo. Então, se em algum momento houver uma renúncia de decadência legal, o negócio jurídico é grave, é inválido, olha, é nulo. Então, não existe renúncia de decadência legal, mas existe renúncia de decadência o quê? Convencional, porque o legislador foi expresso no artigo 209 falar que é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Então, não existe renúncia de decadência legal, mas pode haver renúncia de decadência o quê? Convencional. Artigo 209. 44. Os prazos prescricionais podem ser alterados pelas partes? Não. Uma vez que a prescrição é legal, esses prazos são expressamente ditados pelo legislador. Prazo de 1 ano, 2, 3, 4, 5, e se o legislador nada falar, ou é imprescritível, ou será o prazo de 10 anos. E na decadência? Na decadência, os prazos podem ser alterados? Podem, mas somente a decadência é o quê? Convencional. Somente a decadência convencional, porque a decadência convencional foi construída de acordo com as próprias partes. A prescrição pode ser alegada em qualquer tempo de jurisdição? Sim, em qualquer tempo de jurisdição, inclusive reconhecida de ofício pelo juiz. É igualzinho o que se trata de uma nulidade absoluta, tá? E a decadência? Não. É aquele quadrinho que eu dei para os senhores. A decadência somente pode ser alterada pelas próprias partes e nem reconhecida de ofício pelo juiz. Bom, quais são as causas de impedimento e suspensão da prescrição? Então, nós vimos que a prescrição, nós temos causas impeditivas, causas suspensivas e causas interruptivas. Nós vimos que o artigo 197 e 198 traz tanto as causas que impedem quanto suspendem, tá? E o artigo 199 traz as causas que trata apenas das causas impeditivas. Então, no artigo 197, 198, causas impeditivas e suspensivas. E no 99, somente causas impeditivas. O que é mais importante a gente saber?
como que se faz a contagem desses prazos? Então, se eu estou diante de uma causa impeditiva, é uma causa que impediu até mesmo o início da contagem. Então, o início da contagem nem começou. Quando essa causa que impedia resolve, retira ela e começa a contagem do início. Do início. Se eu estou diante de uma causa suspensiva, a contagem já iniciou. Aconteceu a causa suspensiva, suspende, paralisa o prazo. Quando resolveu essa questão que estava suspendendo, inicia-se novamente a contagem. E vai começar de onde, Dani? De onde parou. Então, o prazo que já havia sido contado, ele é aproveitado. Então, se já se passaram 2 anos, eu vou começar a partir daí. Eu não zero, mas eu já conto os 2 anos. Diferentemente das causas interruptivas. As interruptivas também, o prazo já iniciou, acontece uma causa que está interrompendo, paralisa o processo. Sanou aquela causa que interrompia, eu tiro e começa a contagem. Mas aí ela vai começar lá do zero. Então, as causas suspensivas e as causas interruptivas, elas vão começar quando o prazo já iniciou. Suspende ou interrompe. Solucionou, volta a contagem. Da suspensão, aproveitando o prazo. Da interrupção, não se aproveita, tá? Então, tomem cuidado, que a contagem é o mais importante. Agora, quais são as causas? Eu não vou ficar fazendo leitura, não. Então, vocês sabem que na 197 tá as causas impeditivas, 198 as causas impeditivas, juntamente com as suspensivas, e na 199 somente as causas impeditivas. E na 202 as causas interruptivas. Nós já vimos isso em sala e depois vocês dão uma olhadinha. Questão de número 48. A suspensão, impedimento e interrupção na decadência? Não. Já falamos, o próprio artigo 207 reza, salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Tá? Questão de 49. Corre prescrição antes de sentença definitiva no crime? Tá? Então, veja, corre prescrição antes de sentença definitiva no crime? Não, tá? Uma vez que o cível, ele independe do crime e o crime independe do cível, tá? Mas se tem alguma ação que dependa da sentença no crime, não pode começar a contagem da prescrição antes de resolvido o crime, tá? Questão de número 50. Quais são as causas de interrupção da prescrição? Já falei, está lá no artigo 202 do Código Civil, só vocês darem uma lida. Artigo 51. Qual o prazo prescricional determinado por lei quando a mesma não fixa prazo menor? É o prazo, então, de 10 anos, artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. O prazo menor está lá no 206. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Quais as espécies de decadência? Nós já falamos. Decadência legal e decadência convencional. Lembrando que a decadência, tá? Ela só pode ser arguída pelas partes, não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Há doutrinadores que rezam que a decadência legal, ela sim pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. E lembrando que, em relação à renúncia, só pode haver a renúncia da decadência convencional, porque, de acordo com o artigo 209, em relação à renúncia da decadência legal, seria nulo, tá? Bom, meus queridos, realizamos todas as questões. E aí, eu estou à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida em relação às questões,
tá? Ou em relação a qualquer dúvida que vocês queiram sanar, que não ficou bem explicado, ou em relação da matéria. Então, é um questionário com 52 perguntas que abrange, né, de um ponto muito forte todo o conteúdo trabalhado ao longo do semestre. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e que queiram tirar essa dúvida comigo agora, eu estou à disposição de vocês.